Olá você, seja muito bem-vindo aqui a esse nosso vídeo, que vai buscar trazer para você um pouco daquilo que vai ser a alteração, que serão as alterações sofridas pelo CTB a partir da sanção presidencial. Na verdade, nós tivemos já diversas conversas nesse sentido, vídeos, lives, né? Mas eu quis gravar esse vídeo especificamente para você, né, condutor, para você, proprietário, você, dono de autoescola, você, instrutor, você, despachante, que eu tenho certeza que é um material, um conteúdo que vai te ajudar muito nesse sentido. Sobretudo porque vocês lidam diretamente com trânsito, com o direito de trânsito, né? E sair na frente é sempre mais importante, e cada um de vocês estão saindo na frente com, né, o conhecimento que esse material, tanto aqui em vídeo quanto escrito, está trazendo para todos vocês. É importante nós termos presente que todo esse conteúdo aqui, ele pode ser repassado, ele pode ser reproduzido, mas desde que ele também identifique a fonte, ok? Então, você pode repassar sem nenhum problema, porém, por gentileza, identifique a fonte, né, desse material, seja ele escrito, seja também este vídeo. Então, eu vou compartilhar com vocês, e por isso eu quis gravar especificamente, os tópicos mais importantes da alteração que vai sofrer o CTB. E assim fica mais fácil de vocês acompanharem e também de compreenderem aquilo que será, né, provavelmente a partir do mês de abril, quando entrará em vigor, assim que sancionado, né, pelo Presidente da República, as novas alterações. E acredito que não haverá nenhum veto, portanto, né, a sanção será de uma forma total. E aí conta-se do dia da sanção, da sanção, isso mesmo, presidencial, conta-se aí 180 dias e entra em vigor. Okay? Então, provavelmente lá para o mês de abril, início do mês de abril. Então, vou compartilhar a tela com você já para iniciarmos aqui a nossa conversa. Nós lembramos que nós acabamos de concluir a Semana Nacional de Trânsito, uma semana um pouco diferente, é verdade. Por quê? Porque nós estamos nesse período de pandemia, né? Então, não foi possível termos aquelas ações mais efetivas, mais pessoais, né? Mais diretas. Mas foi muito importante as temáticas ali refletidas, né? Sobretudo, nós quisemos fazer essa temática das alterações. Então, nós temos aí uma palestra, Alterações no Código de Trânsito Brasileiro, né? Eu sou Pedro dos Santos Reis, sou advogado, sou especialista em direito de trânsito, com formação, inclusive, né? E trabalho nessa área há um bom tempo, já, né, com muito carinho, com muita atenção, né, porque é uma área bastante interessante, mas ao mesmo tempo exigente, no sentido de não entender o direito de trânsito como meramente uma medida administrativa, mas muito mais do que isso, né, inclusive medidas judiciais. Então, nós temos aí um pouco daquilo que nós somos, né? Santos Reis Advocacia e Consultoria é o nosso escritório, que, como disse, é especializado em direito de trânsito, né? E aí nós começamos com uma observação. Se você quiser receber os nossos materiais, não só esse, mas também tantos outros que eu vou produzindo, né? Sempre com bastante frequência, é só você se cadastrar aí, né? No nosso WhatsApp, e pode mandar mensagem. Eu tenho interesse em receber outros materiais, né? E a gente vai, na medida do possível, sempre enviando para você receber esse material, com certeza, sem nenhum problema. Só peço, mais uma vez, repito, que você identifique a fonte. Só isso. Nós temos aqui, então, o Código de Trânsito Brasileiro. Lembremos que o Código de Trânsito Brasileiro, ele é a Lei 9.503 de 97, entrou em vigor em 98. São 341 artigos, 20 capítulos. Até nesse momento que estou gravando esse vídeo, nós temos 798 resoluções, né? Inclusive algumas, né, da semana anterior, né? Nós tivemos aí em torno de 4 a 5 resoluções novas e 39 alterações. 39 alterações, sendo que 51 artigos nessas alterações agora, eles sofreram alguma modificação, né? Então, foi a maior alteração que já teve o Código de Trânsito Brasileiro através do projeto de lei 3267 de 2019. Como eu disse, foi a maior alteração, né? Alterando, incluindo ou revogando o texto de 51 artigos. Daí a importância de conhecer a fundo essa temática. Eu vou trazer aqui os tópicos principais que eu vou comentar com vocês, né? Novos tipos de infrações, novas regras de circulação, nova forma de computar pontos, de aplicar penalidades, nas regras para motoristas profissionais, aqui houve muitas alterações,
a questão da transferência de veículos também, processo de habilitação, e também tivemos uma alteração na questão dos crimes de trânsito. Também uma alteração muito substancial e bem interessante, né? A primeira normativa, a primeira alteração está no artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro, em relação às normas de conduta. As normas de conduta, elas tiveram várias alterações. Aqui nós temos referente a faróis, a crianças, etc. Como nós vamos ver aqui, né? Veja, o artigo 40 do CTB, ele traz até então, né, que ainda está vigente, ele traz o seguinte texto lá no inciso 1º. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa durante a noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. Essa também foi uma alteração recente, né, que o CTB sofreu, né, quando todo mundo passou a utilizar, né, faróis baixos, faróis acesos durante o dia e não somente à noite, por obrigação legal. Agora vem essa nova alteração que vem justamente revogar parte desse dispositivo. Então, nós vamos ter agora, o inciso 1º vai ficar da seguinte forma: o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Então, vejam aqui que se retira, por exemplo, a expressão rodovias, né, e de dia. Então, veja que nós temos uma alteração bastante fundamental. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa. Ou seja, se retira durante o dia e se retira nas rodovias, né, de maneira muito substancial. Então, à noite vai ser sempre, e durante o dia, em túneis, sob chuva, cerração ou neblina. Então, veja que durante o dia não será, via de regra, mais obrigatório. Porém, vejamos o que diz o parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinados, porque nem todos os lugares têm essas pistas exclusivas, mas onde estiver, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Aqui a exceção à regra, né? Esses veículos aqui permanecem utilizando os faróis acesos. No parágrafo 2º, vejam, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, né, dos mais antigos, os novos já vão inserindo essas luzes de rodagem diurna, mas os mais antigos não têm. Esses deverão manter acesos os faróis nas rodovias de pista simples, situadas fora do perímetro urbano. Então, veja aqui. Qual é a regra aqui no parágrafo 2º? Que os veículos que ainda não possuem luzes de rodagem diurna, esses veículos têm que manter os faróis acesos nas rodovias de pista simples, não de pista dupla, né? As rodovias de pista simples são rodovias que têm aquela linha longitudinal, né, que divide uma pista da outra. Geralmente, as rodovias de pista dupla, elas são divididas por um canteiro central, né, que não é o caso aqui. Aqui, simplesmente, a lei estabelece, né, as alterações vai dizer o seguinte, que nas rodovias de pista simples, para aqueles veículos que ainda não possuem luzes de rodagem diurna, deve manter esses faróis acesos nas rodovias de pista simples, mas fora do perímetro urbano e não dentro do perímetro urbano, mesmo durante o dia. Então, aqui durante o dia, somente nesses casos, isto é, em rodovias de pista simples, primeiro elemento, depois, situadas fora do perímetro urbano, porque você tem rodovias que passam por perímetro urbano, então, dentro do perímetro urbano, mesmo esses veículos não estão obrigados a utilizar os faróis acesos durante o dia, e depois que são veículos que não dispõem ainda de luz de rodagem diurna. Nesses casos aqui, aí sim é necessário se utilizar os faróis acesos durante o dia, certo? Veja que o inciso 4º ele foi revogado, né, como nós já falamos, e no artigo 250 ele traz justamente a infração correspondente a não usar, né, os faróis acesos nesses momentos que a lei agora estabelece. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de manter acesa a luz baixa, é o texto atual que nós temos, de dia em rodovias de pista simples, então veja que aqui não se aplica a pista dupla, situadas fora do perímetro urbano. Porque se eu tiver uma pista simples dentro do perímetro urbano, também não se aplica essa normativa. No caso de veículos desprovidos de luz de rodagem. Caso não cumpra essa normativa, a infração é média
e, portanto, tem também uma penalidade de multa. Outra modificação é o artigo 44A. Nesse artigo 44A, em relação ao semáforo, ao uso do semáforo, né? Nós sabemos muito bem que, infelizmente, tem crescido, nesse período de pandemia, o número de pessoas que têm avançado o sinal vermelho. Aliás, em pesquisas recentes, né, o uso do sinal, o avanço ao sinal vermelho está na segunda escala de prática, né, de infração por condutores aqui no Brasil. Isto é, em primeiro lugar está o excesso de velocidade, o artigo 218 e suas variantes. Em segundo lugar está o artigo 208, né, que justamente é o artigo que traz a infração de avançar o sinal vermelho. Então, infelizmente, tem crescido muito essa perspectiva aqui, essa situação, e teremos uma alteração também nesse sentido, quando o artigo 44A vai trazer o seguinte: é livre o movimento de conversão à direita diante do sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa. Ou seja, onde houver uma sinalização indicativa, é livre fazer a conversão à direita, mesmo o semáforo estando vermelho. Certo? Isso aqui não mais será uma infração de trânsito. Porém, observe os requisitos, né? Você vai fazer uma conversão à direita e há uma sinalização dizendo que você pode fazer, né? Geralmente tem, próximo ali ao semáforo, né, um pouco antes, tem lá uma sinalização dizendo que é livre a conversão à direita, mesmo com o semáforo estando de cor vermelha. Certo? Essa também é uma alteração que vai se trazer. Como eu falei, aqui está a infração correspondente, né? Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, e aí vai acrescentar ao texto, exceto onde houver sinalização que permita a livre conversão à direita. Aqui é uma infração de natureza gravíssima, portanto são 7 pontos, e também a multa correspondente. Outra norma de circulação, nós já vimos, né? Duas em relação aos faróis e em relação ao uso do semáforo, do sinal vermelho, também em relação aos corredores, né? Isso é muito comum, isso já existe na prática, nós sabemos disso, né? Você sai às ruas, sobretudo nos grandes centros, você vai vendo claramente, você está conduzindo seu veículo de um lado ou de outro, tem os corredores por onde passam, né? Os condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores. E aí nós vamos ter o artigo 56A, que vai trazer justamente, né, vai normatizar isso, já que nós não tínhamos, até então, embora na prática já existe, mas não tínhamos uma normativa sobre essa questão. Vai dizer, é admitida a passagem de motocicletas, motonetas e ciclomotores entre veículos de faixas adjacentes, no mesmo sentido da via, quando o fluxo de veículos estiver parado ou lento. Então, é a permissão legal agora para que aquilo que já acontece na prática continue, né, acontecendo. Isto é, que motoristas, né, de motocicletas, motonetas ou ciclomotores podem sim utilizar-se dos corredores, né, daquele espaço entre um carro e outro, dos corredores, desde que, no mesmo sentido, obviamente, né, senão estaria conduzindo em contramão, no mesmo sentido, e também quando os veículos estiverem parados ou estiverem em marcha lenta, né? Estiverem numa velocidade lenta, até por conta do fluxo, né? Naquele momento. Então, nesse caso aqui, é possível sim. E aí você tem normas correspondentes aqui, né? Que são normas que vão fazer alguns acréscimos, algumas observações, e que muito bem você pode dar atenção a isso. No parágrafo 5º, aqui eu chamo a atenção para esse aspecto, que também já existe, né? Nós sabemos que, diante de um sinal vermelho, né, nós temos ali a linha de retenção, onde o veículo para antes da linha de retenção e não depois. Né? Então, o veículo para porque existe uma linha de retenção, e entre essa linha de retenção e a outra linha, existe aquele espaço ali que chama de espaço, né, de área de espera. Essa área de espera é para justamente esses condutores de motocicletas, motonetas ou ciclomotores. Na prática, isso já existe também em vários lugares. Nem todos os lugares existem, mas em muitos lugares já existe. Antes do semáforo, existe uma linha, né? Depois existe um espaço e a linha de retenção, né? Faz com que os carros parem e não passem dali. Aquela área ali reservada entre uma linha e outra é a área de espera, que é reservada justamente a esses condutores, certo? E deve ficar ali esperando até o sinal abrir para seguir viagem.
E aqui vem a infração correspondente, que é o artigo 211, que, na verdade, o artigo 211 ele é um artigo inexistente. Em que sentido? Na prática, ele nunca vai poder, por exemplo, ser aplicado. Porque veja o que diz o texto. Ultrapassar veículos em fila parados em razão de sinal luminoso. Todos nós que lidamos com direito de trânsito sabemos muito bem que é impossível você ultrapassar um veículo parado. É impossível. Ultrapassagem, o verbo ultrapassar significa você ultrapassar o veículo da frente em movimento. Se o veículo está parado, isso não é ultrapassagem. Então é importante ter presente isso. O artigo 211, ele é inaplicável. Embora exista aqui essa possibilidade, infelizmente isso não foi corrigido, né? Mas ele é inaplicável, porque você não aplica, por exemplo, você não ultrapassa um veículo parado. Ultrapassagem nós fazemos quando estamos, né, na via, na rodovia, nós ultrapassamos o veículo da frente, né, damos sinal, vamos aqui para a esquerda, ultrapassamos o veículo da frente, damos sinal e voltamos para a direita. Isso é ultrapassagem. O que você pode aqui é transitar, por exemplo. Você pode transitar, né? E aí, nesse transitar, você pode, por exemplo, cometer infrações. Mas aqui, transitar é uma coisa, ultrapassar é outra coisa. Então, não se ultrapassa veículo parado. Se ultrapassa veículo em movimento, e o veículo posterior ao seu, né? Por isso que aqui, embora exista, né, essa previsão legal, mas ela é praticamente inexistente, porque aqui há um erro crasso, né, na condução, na condução mesmo, na estrutura desse texto, há um erro crasso que deveria ter sido corrigido. Outra também modificação em relação às normas de circulação é em relação às crianças, né? Nós sabemos que hoje, nos termos, né, do artigo 64, as crianças elas precisam ter todo um cuidado especial para serem conduzidas, né, num veículo, a partir da idade que elas têm. No artigo 64 das alterações, nós vamos ter agora o seguinte texto. As crianças com idade inferior a 10 anos e que ainda não atingiram 1,45 metros de altura, essas crianças devem ser transportadas nos bancos traseiros, né? Ou com cinto de segurança, aí vai depender, né, da idade e das normativas que o CONTRAN estabeleceu. E eu coloquei para vocês vão encontrar isso na resolução 277 de 2008. Nessa resolução, que já sofreu várias alterações, é verdade, vocês vão perceber que várias alterações esta resolução não sofreu, mas lá você ainda permanece os critérios que devem ser observados para transporte de crianças, né, abaixo de 10 anos, né, atrás, né, no banco traseiro dos veículos. Então, vai se utilizar ali um dispositivo de retenção adequado de acordo com a idade da criança, né, a cadeirinha, enfim. Vai se analisar aí cada situação, cada idade especificamente. Mas a norma aqui é muito clara. Criança abaixo de 10 anos e que ainda não tenha 1,45 metros de altura deve ser conduzida na parte traseira e nunca dianteira do veículo, né? E aí, como vai ser na parte traseira, de acordo com a resolução 277 de 2008. Ainda em relação à criança, que é a infração correspondente, que não observa, né, a normativa, que é uma infração gravíssima, com pena de multa, e ainda tem uma medida administrativa, que é a retenção do veículo, até que seja regularizada a situação. Aqui também eu complemento com o 244, que é muito interessante, porque se nós pegarmos lá o artigo 244, no inciso 5º, ele vai dizer o seguinte: transportar, que conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, transportando criança menor de 7 anos, é o texto atual, falar em 7 anos, e aqui agora não são 7, são 10 anos. Então, veja que aqui ampliou o campo, né? Então, passa-se de 7 para 10 anos. Quem transporta criança, né, motocicleta, motoneta ou ciclomotor que transporta criança abaixo de 10 anos de idade, comete uma infração gravíssima, multa e ainda vai responder a um processo de suspensão do direito de dirigir, né? Isso é próprio no artigo 244, né, que é aqui também que fala do não uso do capacete, por exemplo, não uso do vestuário adequado, etc, né? Então aqui perceba que no inciso 5º ele é taxativo e aumenta a idade, né, nesse sentido, de 7
passará para 10 anos. Um tema muito importante, saindo agora das normas de conduta, entrando em licenciamento de veículo. A novidade é que o artigo 121 vai dizer que o CRLV, né, o Certificado de Registro de Veículo, que é o CRV, ou, né, o CRLV, né, ele pode ser expedido por meio físico ou meio digital. Isso mesmo. A grande novidade aqui é que o licenciamento, o certificado de licenciamento anual, o certificado de registro de licenciamento anual, CRLV, ele poderá ser agora expedido ou por meio físico ou por meio digital. Quem é que vai escolher? Não é o órgão, é o proprietário. Então, eu, proprietário, quando for fazer o licenciamento do veículo, eu vou escolher se quero por meio físico ou por meio digital. Ambos são válidos, né? Então, fica a critério aí do proprietário. Depois, aqui só continua, né? Aqui que nós já falamos, meio físico ou digital. E as informações referentes às campanhas, isso aqui é uma novidade, o famoso recall, né? Isso aqui é uma novidade, uma grande alteração, meu ver, muito importante, que é o recall. Ou seja, quando você, consumidor, né, proprietário daquele veículo, é chamado, por exemplo, né, nessas famosas campanhas que a gente vê nas TVs, para, por exemplo, repor, reparar ou substituir uma peça no seu veículo, veja, atenção a isso aqui. Agora o recall é obrigatório. É obrigatório, não é facultativo. Passará a ser obrigatório sob pena de cometer infração. Uma infração, certo? De trânsito. Então, veja, é uma infração administrativa, né? Então, você que não cumprir esses requisitos, isto é, se há um chamamento para uma substituição, para um reparo de alguma situação do veículo, se não atendidos no prazo de 1 ano, contados da data da comunicação, do chamamento, isso vai constar no certificado de registro do licenciamento anual, no CRLV. Então, veja, se houver o chamamento para o recall e você não se apresentar naquele espaço de 1 ano, isso vai contar no documento do licenciamento. E mais, não só vai constar, como você não vai poder licenciar no ano seguinte, enquanto estiver pendente essa situação. Então veja que aqui há uma obrigação, que é o slide seguinte, né? O veículo será licenciado somente mediante a comprovação de que você, quando chamado, foi e realizou, né, o recall, e realizou, né, a substituição, o reparo, etc. Se não fizer, vai constar no registro, né, do documento de licenciamento e você não vai poder licenciar o veículo no ano seguinte. E aí, mais do que isso, você vai ter que responder ainda, né, pela infração correspondente a essa situação. Então, fique atento para a questão do recall. Agora passará a ser obrigatório. No artigo 134, falando de transferência de veículo, também temos aqui uma novidade. Esse é um artigo muito conhecido, né? Nós sempre trabalhamos com o 123 e o 134 quando falamos de transferência de veículo. Veja, na lei atual, na legislação atual, todos nós sabemos que quando nós vendemos um veículo para uma pessoa, seja física, seja jurídica, nós temos ali o prazo de 30 dias para comunicar a venda e transferir a propriedade, isto é, o veículo. Isso é uma obrigação solidária, tanto para quem vende, tanto para quem compra. Para quem vende, comunica dentro do prazo de 30 dias. Para quem compra, também transfere dentro do prazo de 30 dias, sob pena de cometer aí uma infração de balcão, uma infração administrativa. E de forma solidária, inclusive. Na alteração que nós vamos ter a partir, né, do artigo 134, vejam aí. Isso que está em negrito são sempre as alterações que eu estou trazendo para vocês. Veja, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no artigo 1º do artigo 123, que é 30 dias, sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo certificado de registro do veículo, CRV. Então, veja, se eu vendi o carro e o novo proprietário, dentro do prazo de 30 dias, que é o que estabelece o 123, parágrafo 1º, e esse não foi alterado, né? Então, se dentro do prazo de 30 dias o novo proprietário não faz a transferência do veículo, o proprietário anterior, o antigo proprietário, terá o prazo de 60 dias para, através de um cópia autêntica de comprovante de transferência,
devidamente assinado e datado, comunicar ao órgão competente a venda desse veículo. Então, aqui a grande alteração foi o quê? Foi que, para o antigo proprietário, que também tinha 30 dias para fazer a comunicação ao competente, no caso o Detran, ele agora passará a ter 60 dias para fazer essa comunicação. Veja, o prazo do artigo 123 permanece inalterado como 30 dias. O prazo do artigo 134 permanece agora como 60 dias. Então, se o novo proprietário não fez a transferência no prazo de 30 dias, o antigo proprietário terá o prazo de 60 dias para fazer a devida comunicação. Obviamente, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, né, do veículo, do DUT, devidamente assinado e datado, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades que ali forem impostas, né, e decorrerem dentro daquele prazo até mesmo a data da comunicação. Se eu comuniquei hoje, eu sou responsável solidariamente por tudo que aconteceu naquele veículo até hoje. Certo? Então, fica atento aqui à questão da mudança em questão dos prazos. Né? O comprovante de transferência de propriedade de que trata este caput poderá ser substituído por um documento eletrônico, sim, com assinatura eletrônica válida na forma regulamentada pelo CONTRAN. É possível, sim, nós temos vários documentos agora que estão sendo expedidos de forma eletrônica e é possível, sim, né, de acordo com a regulamentação do CONTRAN. Ainda, falando da pena para quem deixar de fazer isso, né, que vai ser o artigo 233A, vai dizer o seguinte: deixar de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN, ou do Distrito Federal, o comprovante de transferência de propriedade no prazo de 60 dias, isso para o antigo proprietário, ele estará cometendo uma infração leve com pena de multa. É uma infração leve. Né? Então, aqui, na verdade, houve uma diminuição da gravidade. Antes era uma infração média, agora passará a ser uma infração leve. Né? Na verdade, é importante ter presente isso, por quê? Porque não só você vai responder por uma infração, mas mais grave do que isso é de não poder, por exemplo, muitas vezes, é de você se responsabilizar solidariamente por aquilo que vai acontecer naquele veículo. Eu já tive casos, por exemplo, aqui no escritório, de pessoas que venderam um veículo, não tomaram as devidas providências necessárias, né, como estabelece o 123 e o 134, e essas pessoas continuavam a receber notificações, né, de autuações, ou seja, de multas. E não só isso, já teve casos de aquele veículo ser utilizado para fins ilícitos e o antigo proprietário responder por isso. Então, veja a importância, a necessidade de se ter esse cuidado e proceder com a comunicação e com a transferência dentro do prazo legal. Aqui também nós temos uma alteração na questão da condução escolar. Né? O artigo 138 diz que o condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos. Isso permanece, não foi alterado. A única alteração aqui, eu coloquei em vermelho para vocês, é essa, ou seja, não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima. O condutor de veículo escolar, ele, para ser um condutor de veículo escolar aprovado, ele não poderia ter, nos últimos 12 meses, não ter cometido nenhuma infração, nem grave, nem gravíssima. Agora vai ficar somente a gravíssima, ou seja, se um condutor cometer alguma infração grave, não estará impedido de ser condutor de veículo escolar. Porque a expressão grave vai ser retirada e agora ele só ficaria impossibilitado se cometer alguma infração gravíssima, certo? Então essa aqui foi a alteração que eu trago para vocês. Outro assunto importante, a habilitação, e nós vemos isso na mídia falando muitas vezes de forma incompleta, até equivocada, na questão da habilitação, sobretudo para as categorias C, D e E. Aqui nós temos uma alteração muito importante, né? Eu diria substancial mesmo, certo? Porque as categorias C, D e E não podem ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Vejamos aqui, né, o artigo 147 que começa a falar disso. Vejam, o candidato que está se habilitando, né, que vai adquirir sua habilitação ou renovação, ele precisa passar por exames, nós sabemos disso, né? Exames que devem ser realizados pelo órgão competente, vinculados ao DETRAN, é o DETRAN,
né? São exames de aptidão física, mental, avaliação psicológica, que devem ser realizados por médicos, psicólogos, peritos, examinadores, etc. A mudança que nós vamos ter aqui, está em negrito, é que esses profissionais, eles têm que ter titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito. Tem que haver agora essa titulação. E aí, essa titulação é conferida, evidentemente, pelo conselho do respectivo profissional. Quem vai regulamentar isso é o CONTRAN, mas essa alteração aqui, esse acréscimo aqui no artigo 147, considero e reputo muito importante. Profissionais que vão fazer essas avaliações, né, precisam ter titulação na área específica que estão realizando, e isso, obviamente, né, é correto. No tocante ao parágrafo 2º, veja o que diz, olha, o exame de aptidão física e mental, em vermelho aí é o que nós temos hoje, né? Será preliminar e renovável a cada 5 anos ou a cada 3 anos para condutores com mais de 65 anos de idade no local da residência e domicílio examinado. Então veja aqui, hoje ainda, pelo texto atual, o código atual, nós temos que, para a realização do exame de aptidão física e mental, o tempo, a periodicidade, qual é? Né? É a cada 5 anos ou a cada 3 anos, né? A cada 5 anos para a grande maioria das pessoas, ou a cada 3 anos para aqueles condutores que têm mais de 65 anos de idade. Isso é o que prevalece hoje. Nós agora teremos uma modificação, né? Teremos, inclusive, na idade, que passa de 65 para 70, né? Inclusive nessa questão. Qual é a modificação? Veja, a habilitação agora ela terá 3 periodicidades. Então, nós teremos 10 anos, 5 anos e 3 anos. Aqueles condutores que tiverem abaixo de 50 anos, né, vão apenas renovar ou vão obter a sua CNH, a sua habilitação, a cada 10 anos que vai ser feita essa renovação. Então, não existirá mais a renovação a cada 5 anos para condutores abaixo de 50 anos. Aqueles condutores abaixo de 50 anos vão renovar a sua CNH, por exemplo, a cada 10 anos. Condutores que estão entre 50 e 70 anos, aqui sim, vão fazer a renovação a cada 5 anos. E condutores que tenham acima de 70 anos, e não de 65, veja aqui a alteração, mas acima de 70 anos, esses condutores farão a renovação a cada 3 anos. Então, aqui nós temos 3 datas. 10 anos para condutores abaixo de 50 anos, a cada 10 anos. Para condutores de 50 a 70 anos, a cada 5 anos. E para condutores acima de 70 anos, e não de 65, mas acima de 70 anos, a cada 3 anos. Isso aqui pode ser flexibilizado? Sim. Aí vai depender da avaliação do médico e aí necessidade da titulação do médico, né? Porque se o médico lá coloca que eu tenho abaixo de 50 anos, por exemplo, mas no meu exame exame oftalmológico, né, se detectou que 10 anos é muito, pela debilidade, né, visual que estou tendo. Então, o médico com titulação, ele vai estabelecer ali que se faça aquele exame no período X, a cada 5 anos, a cada 6 anos, por exemplo, e não a cada 10 anos, mesmo tendo 50 anos de idade, certo? Então, há essa possibilidade sim, e eu trago isso aqui nos parágrafos seguintes. Olha, os exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do CONTRAN. Isso aqui vai ser um artigo novo, né? Um parágrafo novo, que não existe. E do parágrafo 7º, aquilo que eu falava, que estes órgãos, com a colaboração dos conselhos, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica, no mínimo, uma vez por ano. Uma vez por ano, estes órgãos vão avaliar, né, as entidades e os profissionais. Por isso que a exigência da titulação aí é fundamental. E aí, nós vamos partir para o artigo 148, que traz uma inovação assim importante, que é justamente em relação aos condutores de categoria C, D e E. Não se aplica às categorias A e B.
apenas as categorias C, D e E. Esses condutores dessas categorias, eles deverão comprovar resultado negativo em exame toxicológico. Isso mesmo. Para eles poderem obter ou renovar a CNH, a sua Carteira Nacional de Habilitação, esses condutores de categoria C, D e E têm que submeter a um exame toxicológico. Todos eles têm que se submeter a um exame toxicológico. Esse exame toxicológico não pode dar positivo. Por que eu falo não pode dar positivo? Porque se der, ele vai responder, o condutor vai responder a um processo de suspensão do direito de dirigir, a não ser que ele conduza uma contraprova, né? Que ele seja capaz de produzir, ou melhor, uma contraprova. Vejamos o que diz, né? Além da realização do exame toxicológico para as categorias C, D e E desses condutores, que tenham a idade abaixo de 70 anos, porque a idade de 70 anos, nós já vimos, né? É aquela idade, a partir de 70, a renovação ela acontece a cada 3 anos. E aí faz sentido porque que o legislador quis essa alteração até os 70 anos, né? Porque a partir de 70 é cada 3 anos. Então aí estaria dentro, né, desse campo aí que o legislador estabeleceu de tempo, de idade, de período. Então veja, para os condutores que têm abaixo de 70 anos, condutores de categoria C, D e E, a cada 2 anos e 6 meses, a cada 2 anos e meio, eles terão que fazer o exame toxicológico. Isso mesmo. Ah, mas eu tenho menos de 50 anos. A minha renovação é a cada 10 anos. Isso mesmo. A sua renovação é a cada 10 anos. Mas dentro desses 10 anos, você vai ter que fazer pelo menos 4 exames toxicológicos. 4. Por quê? Porque é dentro de a cada 2 anos e meio para a categoria C, D e E, tem que fazer o exame toxicológico, né? Então, essa foi uma inovação que, ao meu ver, acertada, né? Porque visa dar maior segurança, até porque esses profissionais de categoria C, D e E, geralmente são pessoas que vivem do veículo, né? Caminhão, por exemplo, categoria C, né? De modo geral, são os caminhões. Categoria D, você tem aí as vans, micro-ônibus, ônibus, por exemplo, né? Então, são pessoas que vivem disso. Categoria E, carretas. Então, são transportadoras, por exemplo. Então, são pessoas que têm uma atividade remunerada, muitas vezes. São pessoas que vivem dos veículos. Aí, a necessidade dessas pessoas terem mais cuidado e estarem sempre submetidas a um exame toxicológico para a segurança delas e também daqueles que estão, né, nas vias, né, nas rodovias, né, que nós encontramos várias vezes. Basta você pegar qualquer rodovia, você vê o que você vê são esses carros de grande porte. Então é importante justamente que isso aconteça. E aí, veja, é o que eu falava. Então, o condutor de categoria C, D ou E fez o exame toxicológico, deu positivo. Ele pode fazer uma contraprova. É o que diz o parágrafo 4º. Olha, é garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo sem efeito suspensivo. Atenção a isso aqui. O direito de contraprova e um recurso administrativo contra aquela penalidade que foi aplicada, aquele processo que foi instaurado, não terá efeito suspensivo. Isso aqui está bem claro no texto, sem efeito suspensivo. Então, mesmo que você entre com um recurso, mesmo que você entre com a contraprova, né, você não terá efeito suspensivo daquela decisão que veio através de um exame que deu positivo. No caso, o resultado positivo para os exames que trata nesse artigo, você não terá efeito suspensivo. Mas você pode sim fazer a contraprova. E como eu disse, você responderá, né, se positivo, a um processo de suspensão de dirigir no período de por 3 meses. Né? Então veja aqui, eu chamo a atenção já, né, certamente quem trabalha, instrutores, né, autoescola, etc., né, lidam mais com essas questões, de saber que é muito comum, e todos nós sabemos que hoje, ainda na legislação atual, existem somente 2 formas de alguém responder a um processo de suspensão de dirigir, que é por pontos, 20 ou mais pontos, ou por infrações específicas, infrações autossuspensivas, né? Agora nós teremos essa terceira modalidade de suspensão, isso mesmo. Foi instaurada uma terceira modalidade de suspensão, que é essa suspensão para aqueles condutores de categoria C, D e E, que, fazendo o exame toxicológico, que é obrigatório a cada 2 anos e 6 meses, esse exame dá positivo.
Ele vai responder a um processo de suspensão de dirigir, podendo ficar até 3 meses, ficando 3 meses sem poder dirigir. Obviamente, ele pode entrar com recurso, fazer contraprova, etc., mas não terá efeito suspensivo, como nós dissemos, né? Então, para que ele faça o levantamento do RENASH dessa situação da suspensão, tem que haver o resultado negativo do exame, da contraprova, certo? Se não houver, não será possível, não há efeito suspensivo. O artigo 159, parágrafo 12, diz o seguinte, que os órgãos, né, devem enviar por meio eletrônico, com 30 dias de antecedência, aviso de vencimento da validade da CNH. Isso já acontece na prática, né? Nós sabemos que os DETRANs, né, eles enviam, faltando 30 dias antes, e ainda, pelo menos alguns DETRANs que eu conheço e pesquisei, eles fazem isso de forma física, né? Você recebe em sua casa, né, a notificação dizendo que daqui a 30 dias você deve renovar a sua CNH para não conduzir veículo sem possuir CNH, né? Então, isso já existe na prática, mas aqui trouxe essa inovação ou essa lei, né, que vai apenas, vem apenas certificar de forma legal aquilo que na prática já existe, nós sabemos disso, né? Aqui a novidade que pode ser por meio eletrônico, não necessariamente por meio físico. Aqui sim, quem vai escolher não é o proprietário, não é o condutor, né? Não é a pessoa habilitada. Quem vai aqui escolher é o órgão, se envia por meio físico ou se envia por meio eletrônico. Consequentemente, uma novidade também interessante, várias pessoas me perguntavam muito isso, né? O artigo 151 ele vai ser revogado, né? Esse artigo 151 ele diz, no caso de reprovação no exame escrito sobre a legislação de trânsito ou direção veicular, eu fui reprovado no exame escrito. Qual é o tempo que o candidato tem para solicitar e fazer um novo exame? Pela legislação atual, 15 dias. Eu não podia fazer um novo exame antes dos 15 dias. Agora, com as alterações, foi retirado esse prazo aí. Então, se o candidato for reprovado no exame escrito, ele já pode, no dia seguinte, fazer um outro exame. Não há mais esse intervalo de tempo, como ainda é exigido no artigo 151. Mas, tão logo entre vigência essas alterações, não será mais exigido esse tempo, esse prazo. Outra situação também interessante é o artigo 158. A aprendizagem só poderá se realizar, parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada durante a noite. Foi retirado e foi revogado esse parágrafo, vai ser, né? Esse parágrafo 2º, ou seja, as aulas noturnas não serão mais obrigatórias. Isso mesmo. Aqui os proprietários de autoescola sempre falavam isso, né? Porque de fato traz custos assim excessivos, né? Nós sabemos também se busca aqui maior segurança, maior compreensão, né, do condutor, daquele que está sendo habilitado, que está fazendo, né, o curso de aprendizagem, para que ele, de fato, tenha conhecimento, né, de conduzir o veículo à noite, sobretudo, né, porque à noite tem os limites, não só, né, por ser à noite, mas você pode ter, por exemplo, neblinas, né, você pode estar sob forte chuva, enfim, tudo isso é importante. Mas a alteração, ela trouxe essa desnecessidade ou não mais obrigatoriedade das aulas noturnas. Então, esse parágrafo 2º do 158 também será revogado, certo? E aí nós entramos nas infrações, né? Novas infrações. Veja, o artigo 161, se você pegar aí o seu código, ele vai estar com esse texto como está aí. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar e resoluções do CONTRAN. Essa expressão aí, e resoluções do CONTRAN, foi retirada. Não existe infração de trânsito por desobedecer uma resolução do CONTRAN. Não existe isso. Isso foi matéria de uma ADI, de uma ação indireta de inconstitucionalidade, a 2998, e ali foi decidido, e foi quando foi retirado do artigo 161 essa expressão e resolução do CONTRAN. Eu não cumpro uma resolução do CONTRAN, então eu cometo infração de trânsito? Não. A infração de trânsito se constitui em você não observar aquilo que está no Código de Trânsito, que é uma lei federal, né? A 9503 é uma lei federal de 97, ou em leis, né, complementares. E nós que trabalhamos com trânsito, nós sabemos muito bem que nós utilizamos várias leis complementares
né, além do Código de Trânsito, que é a lei federal, tantas outras leis, né, que nós utilizamos para fundamentar um recurso, por exemplo, né? Inclusive, nós utilizamos, sim, também resoluções do CONTRAN, nós utilizamos portarias, nós utilizamos pareceres, né, dos CETRANs, nós utilizamos tantos outros instrumentos, né, que são utilizados para fundamentar um bom recurso, né? Mas aqui ficou muito claro, inclusive através da ADI, que a inobservância de resoluções do CONTRAN não constitui, portanto, uma infração de trânsito. E aí nós temos uma novidade, que é o artigo 165B. Isso mesmo. Nós sabemos que o Código de Trânsito ele está se tornando uma espécie de sopa de letrinhas, né? Nós temos, muito comum isso, nós temos o artigo 165, 165A e agora o 165B. Sabemos todos que o 165, né, quando se trata da lei seca, é aquele artigo que trata, né, daquele condutor que dirige sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, né? Então, se o condutor é flagrado, é abordado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, ele é enquadrado no artigo 165. Ou, se ele é abordado e se recusa a fazer, por exemplo, o teste do etilômetro, popularmente chamado bafômetro, então ele aí vai ser enquadrado na infração do artigo 165A, que é a recusa. Agora nós teremos o artigo 165B. O artigo 165B ele é novo, né? E ele vai trazer o seguinte texto: conduzir veículo para o qual seja exigida habilitação nas categorias C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico. Estão lembrados do exame toxicológico? Então, quem conduzir veículo de categoria C, D ou E, sem realizar o exame toxicológico lá do artigo 148A, após 30 dias do vencimento do prazo estabelecido, que são 2 anos e 6 meses, tem que fazer esse exame. 30 dias após isso, comete uma infração gravíssima, uma penalidade de multa aí que é de 5 vezes, portanto, se você pegar aí 293 vezes 5 vai dar em torno de 1.400, quase R$1.500, e vai responder a um processo de suspensão de ele dirigir, ficando 3 meses sem poder dirigir. Então, veja aqui a gravidade da situação. Conduzir veículos de categoria C, D e E, passados 30 dias do prazo, deveria ter feito o exame e não fez, essa pessoa comete uma infração gravíssima, portanto, são 7 pontos, pena de multa, 5 vezes, em torno de R$1.500, e aí, mais grave ainda, que é responder a um processo de suspensão dele dirigir por 3 meses, tendo que só vai fazer o levantamento do RENASH se de fato for comprovado um novo exame, uma contraprova que tenha dado negativo, certo? Então veja aí a importância de estar atento a esse artigo 165B, né? 165B, que na verdade esse 165B ele sofreu alterações, né? Na redação original nós tínhamos, né, conduzir, por exemplo, latinhas, alguma coisa assim dentro do veículo, que essas latinhas, essas coisas de álcool, teriam que ir lá para atrás, lá para o porta-malas, né? Todo esse texto aí foi retirado. Você imagina que problema iria dar isso, né? Se tivesse mantido, não seria mais possível, por exemplo, um passageiro, né? Eu estou conduzindo, obviamente eu não bebo, né? Mas o passageiro ele pode beber, ele não está conduzindo o veículo. Se fosse aprovado o texto como estava no início, nenhum passageiro poderia estar bebendo, porque não poderia portar latinhas de álcool dentro do veículo, na parte da frente do veículo, dentro, né, do veículo. Então, teria que ser lá atrás, no porta-malas. Aí você trabalha com táxi, por exemplo, né? Entra um passageiro bebendo, você tem que fazer o quê? Ou mandava o cara descer, ou mandava jogar a latinha fora, ou colocar lá atrás, né? Um absurdo isso, seria um absurdo, mas graças a Deus foi alterado e não passou. Então, hoje nós temos o 165B, esse texto aí, tá? No parágrafo último, ele traz o seguinte, né? Incorre na mesma finalidade o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo e não comprova a realização de exame toxicológico periódico, né, de 2 anos e meio, né, por ocasião da renovação do cometimento de habilitação. Então, mesma coisa que mesmo se é alguém que se é um condutor que exerce atividade remunerada nessas categorias, sempre C, D ou E. Aqui não se aplica categorias A e B, né? Aqui são para as categorias C, D ou E.
seja alguém que exerça uma atividade remunerada ou não, está obrigado a fazer esse exame, sob pena de responder, né, por essas infrações, certo? O porte de documento de habilitação será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter acesso ao sistema informatizado, né? Se for, por exemplo, um documento digital, você apresenta lá e não tem nenhum problema, porque tem o mesmo valor do que um documento físico. Outra grande novidade aqui, falando de infrações, né? O artigo 182, ele fala de parar o veículo, e aí vai trazer essa novidade. Sobre ciclovia ou ciclofaixa, a infração é grave e a penalidade de multa. Então, temos aí essa novidade. Depois, o artigo 218, que eu já falei, da questão do avanço do sinal vermelho, é uma infração, salvo naquele caso de conversão à direita com a devida sinalização anterior, né? Se assim o fizer, né, desobedecendo a normativa, é uma infração gravíssima com pena de multa. Continuando aqui, nós temos o 218. O 218 é aquele que trata das velocidades, as 3 espécies de velocidade, né? Nós temos no inciso 1º até 20% da velocidade permitida para aquela via. No inciso 2º, de 20% a 50%, né, da velocidade permitida. E no inciso 3º, que é o que eu trouxe aqui, acima de 50%. Então, aqui nós temos apenas uma mudança em questão de termos, mas também em questões que já gerou muita discussão, né, inclusive no âmbito judicial. Veja, no texto atual nós temos o seguinte, né, no inciso 3º, né, que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, enfim, a penalidade de infração é gravíssima, no caso de acima de 50%, penalidade de multa 3 vezes e suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Aqui a alteração vai ser feita nessa parte aí. O texto vai ficar somente assim. Continua a infração gravíssima, continua a pena de multa 3 vezes e continua a suspensão do direito de dirigir acima de 50%, né? Só que a suspensão não é imediata. Por que não pode ser imediata? Porque isso vai contra, inclusive, os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Como é que eu posso responder imediatamente a uma suspensão se eu não pude, dentro daquele processo, manifestar o contraditório e ampla defesa? Por isso que foi retirado, né? E não tem a apreensão do documento de habilitação, porque eu não posso ser penalizado se o processo nem foi instaurado ainda. A pena, ela decorre da finalização do processo. Se o processo está em curso, eu não posso ser penalizado. Então, essas duas temáticas, esses dois termos aí, foram certamente, corretamente retirados, e agora sim, né, há a infração gravíssima, há a pena de multa 3 vezes e a suspensão do dirigir sem problema nenhum. O 220 também traz, né, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. No inciso 12 vai dizer em declive, e aqui houve um aumento, né, a infração grave e penalidade multa. Aqui, ao ultrapassar ciclista, houve aqui uma infração gravíssima, agora sim, infração gravíssima, né? Uma majoração, uma infração gravíssima e penalidade de multa. Então, veja aqui que algumas alterações foram só no sentido da natureza da infração, né? O que antes era grave passou a ser gravíssima, então, que é o caso aqui do inciso 13. A 233A, nós já falamos, né? Que é aquela questão de não apresentar o comprovante dentro de 60 dias, né, para o antigo proprietário que não fez a comunicação dentro dos 60 dias, certo? Tem aí a infração é leve e a penalidade multa. O 244, que é aquele caso de conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor, né, sem usar o capacete de segurança, isso ainda continua, ou vestuário de acordo com as normas e as especificações aprovadas pelo CONTRAN. Quanto ao vestuário, ainda não existe, né? O CONTRAN ainda não se manifestou sobre isso. Não há nenhuma regulamentação do CONTRAN sobre vestuários. Mas nós sabemos que utilizar motocicleta, motoneta, ou seja, conduzir esses veículos sem usar o capacete é uma infração gravíssima, com pena de multa e com processo de suspensão do direito dirigido. Sabemos disso, né? Aqui a novidade também traz o inciso 5º que diz, transportando criança menor de 10 anos de idade. E antes era 7, agora são 10 anos de idade. Então, multa, suspensão, a medida administrativa, né, que é a retenção do veículo, até ser regularizada a situação, sem nenhum problema. Nós temos ainda o inciso 10, desse mesmo 244,
que é com a utilização de capacete de segurança, não tinha essa expressão aqui, sem viseira. Isso aqui é uma novidade, né? Sem viseira, ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção, em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Então, aqui você tem aqui uma nova tipicidade. Ou seja, conduzir, né, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor com capacete, mas sem viseira, ou com óculos de proteção, ou com viseira ou óculos de proteção, em desarmonia com aquilo que estabelece, que regulamenta o CONTRAN, né? Então, você vai ter aí uma pena, uma infração média, de natureza média, né? Essa é uma novidade, né? É uma inovação, e também a penalidade de multa e a retenção do veículo até que seja regularizado, certo? Em desacordo com o disposto no artigo 56A, a infração é grave e a pena de multa, como já falamos em slides anteriores. Ainda tem o 250, quando o veículo estiver em movimento, e aí se aplica a questão das normas de conduta, que eu falei lá no início, né? A questão do farol. Então, aí você tem uma infração média e a pena de multa, né? Nesses casos, para o não uso do farol, né? Nos termos que nós falamos lá a partir do artigo 40 do Código de Trânsito. E uma grande novidade também aqui na apresentação de condutor. Sim, que também teve uma novidade. Por quê? Pela legislação atual, nós sabemos que a apresentação do real condutor ela deve ser feita 15 dias após o recebimento da notificação de autuação, né? Instaurou-se o processo de multa, você é notificado, você condutor, você proprietário é notificado, e ali proprietário tem 15 dias, né? No caso aí, já que não sabe quem é o condutor, então o proprietário tem 15 dias para indicar quem era o real condutor daquele caso ali, naquela infração que foi cometida, já que não foi por abordagem, né? Porque se fosse por abordagem, saberia quem era o condutor. Então, houve a infração, por exemplo, excesso de velocidade, foi lá registrado, tem lá a imagem, mas você sabe quem era que estava conduzindo o veículo. Poderia ser o proprietário, poderia ser outra pessoa. O proprietário recebe essa notificação e ele tem 15 dias, pela legislação atual, para fazer a indicação de condutor. Pela nova alteração, esse prazo ele vai ser ampliado de 15 para 30 dias. Isso mesmo. Agora, com a alteração, o proprietário terá 30 dias para fazer a indicação do real condutor, sob pena de ele responder, né, pelaquela infração, já que se ele não indicar o condutor, ele que vai responder pela infração. Obviamente que a indicação do condutor no âmbito judicial é possível fazer mesmo após os 30 dias. Como já tivemos diversos casos assim e conseguimos êxito, né, em fazer diversas situações, né, conseguimos reverter e fazer indicação real de condutor em âmbito judicial com 2, 3, até 4 anos depois da infração cometida, certo? Mas aqui, administrativamente, o prazo passará de 15 para 30 dias. Infrações administrativas. Nós sabemos que as infrações administrativas elas estão vinculadas ao veículo, enquanto que existem infrações que estão vinculadas ao condutor, né? Ou seja, uma coisa é cometer uma infração na condução do veículo. Outra coisa é cometer uma infração que está vinculada ao veículo. E aqui nós chamamos de infrações administrativas, são aquelas infrações que estão vinculadas ao veículo. Por exemplo, a falta de licenciamento, o não porte de um equipamento obrigatório, por exemplo, são infrações que estão vinculadas ao veículo e não ao condutor. O condutor não tem culpa se o veículo não está licenciado. O condutor não tem culpa se naquele veículo não existe um equipamento de uso obrigatório. Isso é culpa do proprietário, que está vinculado ao veículo. Então, aqui, na verdade, existiam muitas discussões, inclusive em âmbito judicial. Agora, a legislação vem apenas dizer justamente isso, né? Vai dizer que existem infrações administrativas, né? E que existem infrações que são próprias do condutor. E quando eu tenho aí infrações administrativas e infrações próprias do condutor, eu tenho que, na análise do auto de infração, já fazer essa distinção. Para quê? Para saber se, de fato, quem deve ser, por exemplo, notificado. Se é uma infração administrativa, o proprietário tem que ser notificado. Se é uma infração de condutor, o condutor também tem que ser notificado, né? E o proprietário sempre deve ser notificado, mesmo sendo uma infração de condutor. Por quê?
lembremos da resolução 108. A resolução 108, ela é muito clara dizer que quem paga a multa, o responsável pela multa é sempre o proprietário, não é o condutor. São pessoas diferentes, claro, né? Então, se o condutor cometeu uma infração própria do condutor, andar sem o cinto de segurança, avançar o sinal vermelho, por exemplo, né? Andar em excesso de velocidade, são infrações de condutor. Então, o condutor ele tem que ser notificado e também o proprietário, né? E por quê? Porque o valor pecuniário, né, a multa, a pena de multa, a lei, vai ser aplicada ao proprietário, é ele que vai pagar, não é o condutor, certo? Por isso que é importante ter presente aqui a súmula 312 do STJ, né? As duas notificações, isso é muito importante. Então, aqui vem justamente resolver essa questão. Tem as exceções que vocês estão vendo aí, né? Puníveis, né? São exceções, inclusive, quando há a suspensão do direito de dirigir, certo? E aqui nós entramos num outro assunto também muito importante, a suspensão por pontos. Então, veja, talvez esse juntamente com a questão da habilitação, né? Da idade do período, sejam os dois pontos mais assim, comentados, né? dessa alteração. Porque, como eu disse, já existe dois tipos de suspensão até então. Por pontos, atingiu 20 ou mais pontos, ou autossuspensiva, né? Cometeu infração que, por si, já traz também um processo de suspensão do direito de dirigir. Então, veja, nesses casos aqui, nós temos duas formas de se aplicar o processo de suspensão do direito de dirigir. A partir dessas alterações, a suspensão por pontos também sofrerá uma alteração. Aqui o critério que vai ser analisado agora não é nem os pontos, mas é a natureza da infração. Isso mesmo. O critério que vamos utilizar aqui para saber se aquela pessoa, aquele condutor, vai responder a um processo de suspensão de dirigir é a gravidade da infração. Por quê? Se eu tiver um condutor que dentro de 12 meses, num tempo aí de 12 meses, cometeu duas ou mais infrações, ele vai ser suspenso, né, com 20 pontos. Portanto, os 20 pontos eles continuam, não foram revogados. 20 pontos para aqueles condutores que, dentro de 12 meses, cometerem duas ou mais infrações gravíssimas, de natureza gravíssima. Veja que até então, isso não tinha muita importância no sentido de computar os 20 pontos. Eu poderia muito bem cometer uma gravíssima e as demais leves, média ou grave, mas atingir 20 pontos e responder a um processo de suspensão, como poderia cometer duas gravíssimas e as demais leves, por exemplo, e responder com 20 pontos com processo de suspensão. Agora não. Se eu cometer duas infrações gravíssimas, certo? Ou mais, duas ou mais infrações gravíssimas, eu vou responder a um processo de suspensão por 20 pontos. 20 ou mais pontos, né? Até 19 não respondo, de 20 acima vou responder o processo de suspensão, certo? Aí, se eu só cometi nesse prazo de 1 ano, só cometi uma infração gravíssima, aí sim vai ampliar o prazo. Ao invés de eu ter que atingir 20 pontos para responder a um processo de suspensão, se eu cometi só uma infração gravíssima, eu tenho que atingir 30 pontos. Então, aí são 30 pontos se cometi só uma gravíssima. E se eu não cometi nenhuma gravíssima no período de 12 meses? Para que eu responda a um processo de suspensão do direito de dirigir, eu teria que cometer 40 pontos. Os 40 pontos, percebam, é para quem no período de 12 meses cometeu 40 ou mais pontos, sendo que esses pontos cometidos, essas infrações cometidas, nenhuma delas é gravíssima. Porque se eu tiver uma gravíssima, aí serão 30 pontos. Se eu tiver duas ou mais gravíssimas, serão 20 pontos. Se eu tiver nenhuma gravíssima, será 40 pontos. Essa aqui é a inovação na suspensão por pontos. Porém, veja aqui a exceção que traz para quem exerce atividade remunerada. Eu achei interessante aqui essa exceção e concordo. Por quê? Porque as pessoas que exercem atividade remunerada, essas pessoas, elas vivem o dia todo no veículo. A probabilidade de elas cometerem infrações é bem maior do que nós, por exemplo, que não temos atividade remunerada.
Então, veja, o legislador estabeleceu no artigo 5º que aqueles condutores que exercem atividade remunerada, esses condutores, eles vão responder a um processo de suspensão do dirigir quando atingir tão somente 40 pontos, independente da natureza da infração. Isso mesmo. Quem exerce atividade remunerada só vai responder a um processo de suspensão do dirigir quando atingir 40 ou mais pontos, independentemente da natureza da infração. Se ela cometer 4 infrações, por exemplo, gravíssimas, já são aí 28 pontos. Ela não vai responder a nenhum processo de suspensão. Com 28 pontos, ela não responde. Ah, mas são 4 gravíssimas. Se for um condutor que não exerce atividade remunerada, ele vai responder por quê? Porque já tem mais de 2 gravíssimas, 20 pontos para responder. No caso aqui, quem exerce atividade remunerada, para responder o processo de suspensão, tem que atingir 40 pontos, independentemente da natureza da infração. Se ele cometeu 5 gravíssimas, são 35 pontos, ainda não responde. Precisa chegar aos 40 pontos. Então, meu ver, foi bem interessante. E ainda lembre-se daquela observação que já temos no Código atual, mas também foi colocado aqui, que esse condutor, ele, ao atingir os 30 pontos, ele já pode fazer um curso preventivo de reciclagem para zerar e não ter que responder, né, a um processo de suspensão de dirigir, certo? Claro, isso dentro dos períodos de 12 meses, né? Então, ele pode fazer esse curso preventivo de reciclagem, fez, zera e pronto, não responde mais ao processo. Ainda por suspensão por pontos, nós temos aí, né, o parágrafo 10, que traz o seguinte: o processo de suspensão do dirigir, a que se refere o inciso 2º do caput, deverá ser instalado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN, certo? Aqui nós temos um texto que diz o seguinte, e aí eu coloquei para vocês o artigo 21. Vai começar a descentralizar o poder do DETRAN. Por que digo isso? Naquelas infrações autossuspensivas, nas infrações não por pontos, mas autossuspensivas, naquelas que você cometeu e traz consigo já um processo de suspensão do dirigir, por exemplo, velocidade acima dos 50%, omissão de socorro, racha, né? Por exemplo, colocar em perigo, né? Manobras perigosas, né? Enfim, todas essas infrações, elas trazem consigo o processo de suspensão do direito de dirigir. Essas infrações que trazem consigo a instauração de também um processo de dirigir, esse processo de suspensão, quem vai instaurar não é mais o DETRAN. Quem vai instaurar é o órgão competente, né, dentro da sua circunscrição daquela infração. Por exemplo, eu estou dirigindo no centro, que é uma circunscrição municipal, por exemplo, e fui flagrado por um instrumento eletrônico, por um radar, por exemplo, dirigindo acima de 50% da velocidade permitida para aquela via. O que vai acontecer? Eu vou responder a um processo de multa e também a um processo de suspensão concomitantemente. Pronto. Quem é que vai instaurar esse processo de multa e esse processo de suspensão concomitantemente? O órgão que autuou. No caso ali, o órgão da circunscrição daquela infração. No caso, por exemplo, a SMTT. Então, veja que descentralizou agora a aplicação do processo de suspensão para infrações graves, para infrações específicas. Não é para infrações por pontos. Por quê? Por pontos você tem órgãos diferentes, competências diferentes. Então, aqui veja que por ser o mesmo órgão do processo de multa e do processo de suspensão, isso já acontece no tocante ao DETRAN. Por exemplo, hoje, se é o DETRAN que aplica, né,
o processo de multa e o processo de suspensão podem ser concomitantes. Agora, isso aqui vai se estender aos órgãos também, aos outros órgãos. Se é o órgão competente pelo processo de multa, também será ele competente pelo processo de suspensão. PRF, por exemplo, processo de multa na rodovia federal. Então, o PRF vai instaurar o processo de multa e também o processo de suspensão, porque é de competência da circunscrição da PRF. Essa aqui foi uma alteração que, ao meu ver, muito importante, né? Descentralizou, né, essa competência do Detran, né, no tocante à suspensão por infração específica e não por pontuação. Okay? Por pontuação, continua o Detran. Advertência por escrito. Aqui só houve uma alteração na questão do verbo. Se você pegar lá o 267, o texto, a única diferença vai ter assim: poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito a infração de natureza leve ou média. Agora não é poderá. Com a alteração é deverá. Por que poderá? Poderá, o órgão pode ou não aceitar, né, aquele seu pedido de converter a multa em advertência por escrito, que também é uma pena. Mas agora, com o texto, com a aprovação, agora não é o órgão que vai decidir se aceita ou não. Já é obrigatório. O órgão vai acatar, desde que apresente os requisitos. Ou seja, eu tenho que ter uma infração de natureza leve ou média, não ser reincidente, evidentemente, né? Dentro dos outros 12 meses. Se eu não sou reincidente e cometi uma infração leve ou média, eu vou pedir ao órgão que converta essa minha pena de multa em uma advertência por escrito. E o órgão não vai poder dizer, não vou fazer isso. É obrigatório, porque agora é deverá, é uma obrigação, certo? Então, muito importante essa modificação aqui, que já era discutida, né, dentro da doutrina. Isso era muito comentado. Você tem doutrinadores que eram a favor, outros que não eram a favor. Você diz que o órgão deveria sim converter, ou seja, não deveria converter. Enfim, agora está estabelecido que é obrigatório e tem que converter desde que apresente os requisitos da advertência por escrito. Curso de reciclagem. Nós temos também o seguinte, aqui na referência ao curso de reciclagem. Além do curso de reciclagem previsto no caput, o infrator será submetido à avaliação psicológica nos casos dos incisos 2, 3, 4 e 5 do 268. Quando nós pegamos lá o 268, né, o artigo 268, que fala do curso de reciclagem, nós vamos observar que alguns desses incisos foram revogados, né? O inciso 1º e o inciso 2º, né? Mas foram mantidos, né, os incisos 2, aliás, 3, 4 e 5. O inciso terceiro, ele vai dizer o seguinte, que o curso de reciclagem continua obrigatório, né? Então, o infrator ele deve ser submetido a exame psicológico, né, nesse sentido. Em quais casos? Aí traz lá no inciso 2º, que não foi revogado. Quando suspenso o direito de dirigir. Então, vai ter que submeter, né, a avaliação psicológica no caso de suspensão do direito de dirigir. E aí tem o curso de reciclagem. Terceiro, quando se envolver em acidente grave, né, que ele mesmo tenha contribuído, também vai ser obrigatório, independentemente do processo judicial. Envolveu-se em acidente grave que contribuiu, vai ser obrigatório. Ou no quarto, quando for condenado judicialmente por um delito de trânsito, quando a decisão judicial condena por delito de trânsito, também será obrigatório, né, nesse sentido, essa avaliação e o curso de reciclagem. Ok? Uma novidade, já estamos finalizando, né? Uma novidade é a figura do RNPC, artigo 268A, que é um artigo novo, né? Então, vai ser criado o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. O que significa? É uma espécie de cadastro positivo do condutor que não cometeu nenhuma infração de trânsito, né, dentro dos 12 meses. Então, isso vai ser importante, né? Vai ser feito um cadastro positivo, claro, se o condutor assim autorizar, porque não é automático. Então, mas foi criado esse instituto do RNPC, que é um cadastro positivo de condutores, né? Registro Nacional de Cadastro Positivo de Condutores, onde esses condutores serão, né, cadastrados, registrados ali, né, naquela plataforma e dentro de 12 meses não cometeu nenhuma infração. Por exemplo, né, eu não cometi nenhuma infração nos últimos 12 meses. Não cometi nenhuma. Então, se autorizar, né, eu iria lá para o Registro Nacional Positivo de Condutores.
Isso é importante para fins fiscais, né? Aqui eu coloco alguns elementos que vocês podem ver que ele deve ser atualizado mensalmente, né, o registro. Por quê? Porque para ver que se de fato não cometeu nenhuma infração naquele período ali, né? Precisa sim da autorização prévia e expressa do cadastrado, né? Pode acontecer a exclusão se você, por exemplo, cometer uma infração, se houver a solicitação do cadastrado, enfim, por aí vocês vão vendo aí, né, essas questões. Depois, medidas administrativas. Nós temos algumas medidas administrativas que também sofreram alterações, né? O artigo 270 diz: o veículo poderá ser retido nos casos expressos nesse código. E aí, ao invés de poderá ser liberado, deverá. Agora é uma obrigação, certo? Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para o deverá ser liberado. Porque antes, liberava ou não liberava, dependia muito do critério subjetivo do agente. Agora deverá ser liberado. Não é poderá, é deverá. Aqui uma mudança fundamental, né? E por aí continua observando, claro, o prazo não superior de 30 dias para regularizar a situação. Ainda falando de medida administrativa, nós temos aqui no artigo 9º, né? Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada. Foi sanado, não cabe remoção, que deverá, certo? Já finalizando, nós entramos aqui no processo administrativo, tivemos uma modificação muito importante. Por quê? Veja, o artigo 281A diz que a notificação de autuação, né, e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deve constar o prazo para apresentação de defesa prévia. Isso já tem uma resolução que coloca isso muito bem, né? Esse prazo para defesa prévia não pode ser inferior a 30 dias. Até aí tudo bem, certo? Não dá nada de notificação. Então veja, eu fui notificado, abre-se o prazo para apresentação de condutor, né, se for o caso, ou para entrar com o que se chama de defesa prévia, né? Então, abre-se o prazo para entrar com a defesa prévia dentro daquele prazo ali, que não deve ser inferior a 30 dias. Geralmente é em torno de 45 a 60 dias, né, que os órgãos estabelecem. Ponto. Uma vez, se eu entrei com a defesa prévia, ou eu não entrei com a defesa prévia, aqui nós vamos ter procedimentos diferentes para fins de penalidade, para fins da expedição da notificação de penalidade. Por quê? Caso eu tenha entrado com a defesa prévia e ela foi indeferida ou não apresentei a defesa prévia, o órgão terá, veja bem, aqui a mudança, que até então nós não temos isso na legislação atual. Agora sim, a novidade. O órgão terá até 180 dias para expedir a notificação de penalidade. Isso mesmo. Até então nós não tínhamos um prazo. Às vezes você passa 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4 anos. A PRF, por exemplo, demora muito em expedir, né, a notificação de penalidade. Com as alterações, nós temos o prazo lá de 30 dias, né, lá inicial, para expedir a notificação de autuação. Isso já temos em lei. Mas não tínhamos um prazo para expedir a notificação de penalidade. Agora teremos. Como é que vai funcionar? 2 formas. Se apresentar a defesa prévia e essa defesa prévia for indeferida, ou se não apresentar a defesa prévia, esse prazo para expedir a notificação de penalidade é de 180 dias. Mas, se apresentou defesa prévia, e essa defesa prévia foi acolhida, obviamente, ali já se termina o prazo, né? E se apresentou defesa prévia, esse prazo de 180 dias ele vai ser duplicado para 360 dias. Então, essa é a nova norma. Quando eu recebo a notificação de autuação, eu tenho aí a possibilidade de entrar com a defesa ou não. Se eu entrar com a defesa e ela for indeferida ou não entrar com a defesa, o órgão autuador tem o prazo de 180 dias máximo para enviar a segunda notificação, que é a notificação de penalidade. Mas, se eu apresentei defesa prévia e ela não foi indeferida, ainda está, né, acontecendo, está em pendência de julgamento, o órgão tem até 380 dias máximo
para enviar a notificação de penalidade. Isto é, então o órgão não pode passar, em hipótese nenhuma, de 180 dias, se foi deferida ou não apresentei defesa prévia, ou se apresentei defesa prévia e ainda não foi julgada, ele não pode passar de 360 dias para julgar e expedir, porque aqui a expedição é para a expedição da notificação de penalidade que conta do prazo da infração, do cometimento da infração. Importante é isso. Os 380 dias são contados do cometimento da infração e não da expedição da notificação de autuação ou de julgamento, por exemplo, da defesa ou de apresentação da defesa. Não. O prazo conta do cometimento da infração. Então, a depender aí, veja, esses 180 dias ou esses 360 dias, eles são encurtados porque vai contar do dia do cometimento da infração, constante lá no auto de infração e nas notificações. Uma decisão muito importante, muito necessária, que só veio ajudar. É o que está contando aqui, né? E aí, o parágrafo 7º, ele traz algo que é óbvio: o descumprimento desses prazos implicará a decadência do direito de aplicar a penalidade, ou seja, não cumpriu o prazo, decai, pronto, não pode mais cobrar, né? E aí cancela e pronto, né? Tranquilamente. Depois, no 282A, vai dizer que o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, pela autuação, deverá oferecer ao proprietário do veículo, ao condutor, a opção de notificação por meio eletrônico, né, nos termos que devem ser regularizados pelo contrato. Então, veja, aqui é uma obrigação. Deve o órgão autuador oferecer ao proprietário do veículo, ou ao condutor, a opção de notificação. Que é a notificação física ou que é a notificação por meio eletrônico, certo? Então, isso é uma obrigação. Ainda nós temos aqui o processo administrativo, né? No parágrafo 1º, o proprietário e o condutor, e não é o condutor, é e os dois, o proprietário e o condutor atuado deverão manter seu cadastro atualizado, né, no órgão competente, e também, na hipótese da notificação prevista no caput deste artigo, o proprietário ou condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação do sistema eletrônico e do envio da respectiva mensagem. Isso aqui no caso de notificação eletrônica. Então, vai ser considerado ciente notificado por meio eletrônico 30 dias após a inclusão da informação no sistema e a mensagem e o envio da mensagem para aquele condutor, para aquele proprietário. Então, não só cadastrar no sistema, mas enviar a mensagem. 30 dias após, considera-se como ciente, né, e notificado, portanto. Ainda caminhando aqui para o fim, nós temos ainda a possibilidade daquele desconto, né, de 60% para quem, de fato, não quer recorrer, reconhece o cometimento da infração e abre mão de qualquer recurso. Então, há esse desconto aí de 60%, isso já existe, claro. O sistema de notificação eletrônica, né, deve disponibilizar campo destinado à apresentação de defesa prévia de recurso, né, quando o condutor não conheceu o cometimento da infração, na forma regulamentada pelo CONTRAN, obviamente, porque ele vai entrar com recurso, né? E o 285 diz o seguinte: o recurso previsto no artigo 283 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual deve remetê-lo a Jari ou Jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Deve julgá-lo em até 30 dias. Veja aqui, olha, o parágrafo 4º ele é uma inovação. Na apresentação de defesa de recurso em qualquer fase do processo, para efeitos de admissibilidade, não serão exigidos documentos ou cópia de documentos emitidos pelo órgão responsável pela autuação, certo? Não há essa exigência, né? Então, isso aqui é uma novidade, uma alteração. No 289, fala que o recurso deve ser julgado, apreciado no prazo de 30 dias. Se não for, tem que se conceder, como se espera hoje pela legislação atual, o efeito suspensivo, né? Porque na maioria dos casos não se julga em 30 dias, sabemos disso. Então, tem que se aplicar o efeito suspensivo. E, por último, a novidade no tocante aos crimes de trânsito. No tocante aos crimes de trânsito, o artigo 312b vai trazer o seguinte: aos crimes previstos no parágrafo 3º do 302, por exemplo, homicídio culposo, né? E no parágrafo 2º do 303, por exemplo, lesão corporal grave ou gravíssima, né? Um dos exemplos deste código,
não se aplica o disposto no inciso 1 do caput do artigo 44 do Decreto-Lei 2058 de 40 do Código Penal. Isto é, o que é que está dizendo aqui? Que nos crimes cometidos ao volante, nos crimes de trânsito, seja o crime de homicídio culposo, né, ou do 302, ou seja, os crimes lá do 303, como lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, por exemplo, esses crimes não poderão mais, e essa aqui é a novidade, esses crimes, depois que entrar em vigor, não poderão mais, nesses crimes, haver a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Nós sabemos que, por serem crimes abaixo de uma pena abaixo, em abstrato, não uma pena abstrata abaixo de 4 anos, é possível, ainda pela legislação atual, transformar, né, esses crimes, né, transformar a pena privativa de liberdade em restritivas de direito. Né? Isso é possível ainda. Com a entrada dessa alteração, não mais será possível isso. Ou seja, quem cometer um crime de trânsito não vai mais poder converter a privativa de liberdade em restritivo de direito. Isso é, vai ficar preso. Certo? Então, veja que aqui majorou, né? Piorou de fato, mas também é uma forma de punir e evitar que vários crimes aconteçam, porque, infelizmente, isso a gente acompanha todos os dias e percebe muito claramente isso. Então, não será mais aplicado o artigo 44, do Código Penal, né? Nos casos de crimes de trânsito, né? A partir da entrada em vigor dessas alterações. Portanto, o condutor vai responder, né? Vai ter a sua liberdade privada e não mais será possível converter isso em uma restritiva de direitos. Ok? E aí eu trago aqui como uma forma de resumo, né? No artigo 6º do Projeto de Lei 3267 de 2019, ele traz justamente isso aqui, né? Quais foram os artigos revogados, né? Que serão revogados, né? No Código de Trânsito Brasileiro. Você tem aí, né? Os incisos do artigo 10, artigo 12, artigo 40, 148A, 151, 158, 159, 161, 244, 250, 267, 268 e 289. E nós tratamos de todos eles aqui, né? De uma forma geral, certo? No mais, reforço, né? Se você quiser receber mais PDFs, mais aulas, mais vídeos, né? Como estes e tantos outros que eu estou sempre produzindo, inclusive, também convido a seguir lá no Instagram, Pórtico do Trânsito, né? Esse é o nosso Instagram, que é justamente só sobre legislação de trânsito, sobre direito de trânsito, né? Então, você acessa lá, Pórtico do Trânsito, né? Siga-nos lá e também você vai acompanhar vários vídeos que eu vou postando ali sobre direito de trânsito. Mas também, se você tiver interesse em receber esse material, esse e tantos outros materiais, é só nos cadastrar no nosso WhatsApp, né? E mandar uma mensagem. Quero continuar recebendo o seu material, né? E à medida que eu for construindo materiais, né, eu vou enviando para o e-mail de vocês, ok? Quero agradecer pela disponibilidade de vocês, o tempo que vocês gastaram para estar aqui acompanhando. Espero que tenha sido de grande valia, de grande ajuda. E qualquer coisa, segue aqui os nossos contatos, né? Para qualquer situação, é só nos contatar. Você tem aí os nossos telefones, nosso endereço, enfim, o nosso e-mail. Estamos aqui para ajudar naquilo que for necessário, né? O direito de trânsito é um direito que tem crescido, tem ganhado vida, força cada vez mais. Infelizmente, em virtude também de tantas situações de condutas inadequadas, de delitos, né, de crimes que têm acontecido com tanta frequência. Né? Nós, operadores do direito, que trabalhamos, que gostamos do direito de trânsito, temos que trabalhar para ajudar a diminuir esses índices terríveis de crimes, infrações, né? E caminhar com vocês, né, com as autoescolas, com os despachantes, com os instrutores, com todos que lidam na seara do direito de trânsito, é muito importante, certo? Então, meu abraço a todos, obrigado e até a próxima oportunidade.